Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da nossa personalidade tipo 9, o nosso pacificador do Enneagrama. Neste próximo vídeo nós vamos refletir um pouco sobre aquilo que é o foco de atenção no dia-a-dia do nosso tipo 9 nas diferentes áreas em que se envolve. Vamos a isso. O foco de atenção não é mais que a consequência, muitas vezes, daquilo que é a motivação base. Se para o tipo 9 é fundamental para ser amado, respeitado e aceite, sentir uma sensação de harmonia, esta preocupação com a harmonia vai se refletir nas mais variadas interações que o 9 tem no dia-a-dia. Por exemplo, a dificuldade que o 9 tem, por exemplo, de dizer que não a alguém. Este é um tema central da personalidade tipo 9. A dificuldade de dizer que não acaba por afetar N áreas da vida do tipo 9, tanto pessoal, profissional, familiar, a relação com crianças, a relação com outros colegas do ponto de vista profissional. Porquê? Porquê que é tão difícil para um tipo 9 dizer que não? Porque a dificuldade inerente a esse processo está que há uma convicção por trás desse processo que quando eu digo que não, eu entrei num processo de desarmonia. Eu encontrei-me num momento de desintegração, de desunião. E a grande preocupação-chave do tipo 9 é, de facto, esta união. É a capacidade de interligar as pessoas com ele próprio, ou com ela própria, e com os outros elementos que o envolvem. E essa preocupação é tão marcante que, de facto, surge muitas vezes quase que o dizer que não é quase como o iniciar de um conflito. Ora, isto leva-nos à segunda questão. A dificuldade extrema que o 9 tem de entrar em conflito. Reparem, como é que eu consigo estar num processo onde, efetivamente, não digo que não e não entro em conflito? Aqui entramos num processo onde, necessariamente, o 9 desenvolveu também uma certa habilidade em não dizer que não, em não entrar em conflito, mas não deixar de fazer as coisas que para ele são fundamentais, que é levando o processo com uma certa capacidade passiva de não responder a certos conflitos, não apresentar a sua perspectiva e o seu não perentório para que todo o processo vá arrastando no sentido ou na direção que o 9 efetivamente pretende. É por esse motivo também que eu muitas vezes afirmo que o 9 é dos perfis mais teimosos do Enneagrama. E parece um certo contrassenso, como é que alguém que quer harmonia e tem dificuldade em dizer que não, é ao mesmo tempo teimoso, não é? Porque a teimosia a partir de traz conflito. A questão é que a teimosia do tipo 9 é passiva. Se eu pedir ao tipo 9 que me faça uma coisa imperativamente até amanhã e ele sinta que não é amanhã que vai conseguir no dia depois da amanhã, vocês podem estar lá e eu também insistir para amanhã, mas o que vai acontecer é que o 9 vai entregar quando ele sentir que é o momento de entregar. E porquê? Não é que é uma questão não é uma birra, não é um comportamento quase de hostilizar a outra pessoa. É um comportamento natural. É a sensação de se abstrair daquele conflito, abstrair daquela pressão para ir levando o processo no seu próprio ritmo. Quem interage com o tipo 9 reconhece com toda a certeza este mecanismo, muitas vezes bem mais do que os próprios tipo 9. Bom, mas voltando à questão-chave, que é a dificuldade do não e a dificuldade do conflito. Isto traz, inerentemente, muitas vezes, a dificuldade que o 9 tem de pôr a sua posição, de colocar a sua, num momento certo, aquilo que é a sua postura, a sua opinião, aquilo que é o seu projeto, a sua vontade inerente de seguir numa determinada direção. Isso tem algumas consequências bastante positivas, outras menos positivas. A positiva, de facto, é a capacidade harmoniosa. Muitas vezes, quando nós damos pela situação, de facto, já não há situação. A questão já evoluiu para um outro estágio e, se calhar, aquele conflito era desnecessário, aquela postura, aquela posição não era necessária. Mas, muitas vezes, também vai acontecer o contrário. A dificuldade de o 9 impor a sua posição, de colocar a sua posição, muitas vezes acabará por se tornar tardia. Uma das consequências inerentes desta dificuldade de dizer que não, e muitas vezes até o confronto ou o conflito em relação a algumas questões em particular, reflete-se muitas vezes na dificuldade que o 9 tem na gestão da sua própria agenda, daquilo que são os próprios interesses, deixando muitas vezes com facilidade os seus interesses e a sua agenda de parte para ir de encontro à agenda e ao interesse de outras pessoas que meramente solicitaram, e a sua dificuldade de dizer que não acabou por o arrastar para esse processo
de uma forma pouco consciente. Então, o foco central desta personalidade tipo 9, aquilo que é o foco de atenção permanentemente, é de alguma forma evitar os pontos de conflito e procurar pontos de harmonia. Isso reflete-se também, em alguns momentos, no sentido do 9 se afastar de alguns ambientes onde a discussão ou o conflito é mais aberta. E quando falamos em conflito, do ponto de vista daquilo que é a interpretação do nosso dia-a-dia, todos nós poderemos dizer, bom, mas ninguém gosta de estar numa situação de conflito. Só que a noção de conflito, o nível de sensibilidade que o 9 encontra para a definição de conflito é muito mais sensível do que qualquer um de nós. Essa é que é a diferença. Nenhum de nós gosta de estar em conflito. Só que o que o 9 considera confronto ou conflito é muito menos do que qualquer um de nós, se calhar, consideraria aquilo que é uma situação concreta de conflito. Então, o grande foco de atenção no dia-a-dia do tipo 9 vai ser compreender onde é que estão os ambientes mais conciliadores, para eu me sentir mais envolvido nesses ambientes, e onde é que estão os ambientes mais conflituosos, com mais turbulência, para que eu me possa afastar desses ambientes e seguir a minha vida num princípio de harmonia, concordância e de uma certa equilíbrio interior. Há uma sensação que é recorrente aos tipo 9, que é uma sensação de que, de facto, as coisas vão acontecer independentemente de todo este conflito, independentemente de toda esta o facto de eu colocar a minha questão, da minha posição ou não colocar a minha posição, porque no fundo tudo vai acontecer de uma forma que eu acho que vai ser harmoniosa. E esta convicção, ainda que bastante equilibrada para um certo bom senso e para um certo equilíbrio harmonioso no nosso dia-a-dia, pode trazer muitas vezes perdas de oportunidade tremendas em relação ao tipo 9. Bom, mas nós vamos ver esses aspectos agora refletidos em outras áreas da vida do tipo 9, tanto pessoal como profissional ou familiar, e vamos compreender como é que este foco de atenção do não conflito e da harmonia, como é que ele se vai propagar nas diferentes áreas da vida do tipo 9. Okay? Seguimos para os próximos vídeos para debater um pouco mais sobre estas questões em detalhe. Vamos a isso.